se eu tenho que tomar uma decisão acerca de qual das interpretações é mais produtivo ou tem mais coerência na sua conclusão final, então eu me inclinaria por uma questão, sabe, da nossa natureza de coerência, da nossa intuição de coerência e daquilo que a gente entende como sendo uma estabilidade da coerência. As respostas védicas Vaishnavas são muito mais completas para dar definições para as nossas questões fundamentais. Então, quando você submete as questões fundamentais metafísicas que nós, como seres humanos pensantes, podemos conjecturar, e nós submetemos essas perguntas diante do Siddhanta ou da conclusão védica Vaishnava, que já está aí sendo elaborada há mais de 5, 10 mil anos, a gente acaba tendo que admitir que essas conclusões são muito precisas, né? Isso medindo até pela nossa própria capacidade de criar conclusões, né? Supomos que se nós como seres humanos quiséssemos criar as nossas próprias conclusões acerca da existência, qual seria a precisão e a produtividade das nossas conclusões acerca da existência, né? Então, inclusive a gente tem uma série que é a série chamada dos Mestres dos Homens, em que a gente pega os diferentes pensadores, filósofos, poetas, e nós extraímos deles as conclusões que eles já chegaram mediante o processo indutivo, em que eles, ao analisarem, ao observarem as diferentes filosofias, religiões e comportamentos humanos, qual é a conclusão que eles chegam acerca de Deus, acerca da vida, acerca da existência, pelo esforço natural do intelecto humano. Então, quando a gente pega o esforço intelectual humano e nós colocamos em comparação com a revelação védica, a gente vê uma diferença significativa, né? Por observação, por conclusão, tá? Então, aí você, como alguém que vai a um supermercado, por exemplo, comprar alguma coisa, você vai e você pega um produto e pega outro, vê a qualidade do produto, mede pesos e baseado na sua experiência de coerência, você faz a sua opção, né? Se você tem uma pessoa que não tem noção que não tem noção de preço, que talvez não trabalhe para ganhar o próprio dinheiro, ele vai no supermercado, ele pega qualquer coisa, né? Ele não faz discriminação entre produto, qualidade, preço, não. Ele vai pegando, jogando no carrinho. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Mas as pessoas que, sabe, sente o valor do gasto, que conhece o valor dos produtos, vai fazer essa discriminação. Então a discriminação é uma capacidade que nós temos por questão de seleção natural realmente, né? Até na natureza, os animais que não possuem discriminação morrem, né? A discriminação é essencial para a sobrevivência. E na hora de nós digerirmos ou nos alimentarmos das diferentes filosofias que pretendem explicar a existência, nós também nos encontramos numa condição em que a gente vai precisar necessariamente fazer discriminação entre elas. E quando a gente compara, como eu disse, né, o esforço intelectual humano para chegar a uma conclusão acerca de qual é o sentido da existência, e ao mesmo tempo a gente compara esse produto final do esforço intelectual humano com a revelação védica, existe uma disparidade, né? A revelação védica ela é muito mais complexa, ela é muito mais completa, ela é muito mais rica, ela é muito mais produtiva e ela é muito mais precisa para ser capaz de dar uma solução final para a equação da existência. Agora, se nós pegamos o compêndio de produção védica, de conhecimento, aí nós vamos também ver que dentro desse compêndio de produção védica existe uma certa variação de dados. E essa variação de dados nos faz ter uma postura crítica e filosófica em relação ao compêndio de conhecimento védico. Ok? E aí é onde aparecem as diferentes escolas védicas, como por exemplo o Vedantismo Mayavadi, que é baseado na concepção impersonalista da verdade absoluta,
Nós temos o niilismo absoluto radical representado sob a forma da filosofia do nirvana no budismo. Nós temos as escolas chamadas Karma Kandas, que são as escolas hinduístas que se fazem referência à elevação do ser até as colônias, que são os planetas celestiais. E também nós temos uma área do conhecimento védico da seção dos Vedantistas, que são chamados os Vaishnavas. E aí, dentro dessas 4 escolas, 4 linhas, que são como 4 galhos que se espalham para as diferentes direções cardeais da árvore central, que são os Vedas, existe uma série de sub-ramos, de galhozinhos, né, que formam a árvore que a gente conhece como Vedas. Então, na minha posição como representante do galho conhecido como Vaishnavismo, a gente faz então as referências relacionadas às perguntas fundamentais que são inerentes a todas, né? Perguntas, por exemplo, por que nós existimos? É uma pergunta fundamental, válida para qualquer uma das escolas, e cada uma delas vai eventualmente tentar responder essa questão baseado nos produtos que eles têm à disposição, que são as conclusões filosóficas estudadas nos próprios Vedas, etc. Então, essa pessoa, que é uma vedantista da escola impersonalista, se interessou muito, não é, pela conclusão védica Vaishnava e se sentiu bastante completa, né, na sua ânsia por respostas conclusivas, porque o fato de você estar estudando em uma escola Vaishnava não significa necessariamente que você não possa transitar para outra. Por exemplo, enquanto Vaishnava, não há nada que necessariamente me prenda ao Vaishnavismo. Eu sou livre, posso escolher fazer o que eu quiser. Posso inclusive renunciar ao Vaishnavismo e abraçar o Vedantismo brahmoísta ou impersonalista. Eu posso abraçar o Vedantismo negacionista, conhecido como budismo. Eu posso me tornar um hindu Karmakandi e adorar as divindades védicas com o objetivo de alcançar os planetas celestiais, que são as civilizações Vedas ou Devas. Eu posso permanecer como Vaishnava. Essa opção é voluntária, eu sou livre, posso tomar essa opção. Agora, essa decisão de migrar de uma escola para outra pode surgir como insatisfação, como consequência dos recursos disponíveis numa escola para responder às perguntas fundamentais, ou meramente porque eu próprio não alcancei a profundidade da escola em que eu estou inserido e estou curioso em relação a outras linhas. Então, nesse caso, eu não seria necessariamente um vedantista, né? Eu seria um turista nos Vedas. Acontece muito isso daí, as pessoas ficam transitando, né, de uma escola filosófica, de um conceito filosófico para outro, depois no final elas pegam um pouquinho de cada um, faz uma saladinha ali, não é? E vive esse conceito mistificado, ou seja, misturado, que acaba dando um efeito colateral superficial, né? É preciso, realizar uma dessas funções e apostar finalmente, né, com base na sua capacidade de observação daquilo que te parece mais coerente. Isso vai depender muito do seu nível de capacidade de discriminação e do quanto conhecimento você já tem de background para poder entender o conhecimento védico. Mas aqui nós estamos nessa série, esse é o 3º vídeo, para explicar, né, o princípio do que é a alma. Nós já fizemos aí, nos 2 vídeos anteriores, um resumo geral definindo o que seria válido, né, o princípio primeiramente de alma, né? Então eu não vou retomar esses pontos porque já foram falados anteriormente. Eu aqui quero então fechar, né, esse ciclo apresentando algumas observações que podem ser como metáforas úteis para entender esse fenômeno, essa emanação que é a alma, né, que é uma potência de sinergia, né, uma potência que interage com o absoluto, tá? Bom, primeiramente, né, como é que isso teria, né, acontecido? Qual teria sido o motivo que justificasse esse fenômeno aparecer, né? O que justifica haver almas, por exemplo, né? Imaginando-se que
partindo de um princípio, que é o princípio Vaishnava, de que há uma pessoa original como causa fundamental para todo esse fenômeno, que é o que nós chamamos de almas, né? Ou os Vedas, elas são conhecidas como divas, né? E, portanto, elas são chamadas de divas tátuas, ou verdades infinitesimais, divas. Divas significa infinitesimal, ou muito pequeno, né? Muito bem. Bom, não dá necessariamente, e também não é relevante, eu acredito, né? De repente, se tiver alguma objeção em relação a essa afirmação de que isso não é relevante, né? Pode ser apresentada, não tem problema nenhum, mas aparentemente parece que, de fato, não é relevante essa verificação em termos de quando, tá? Quando foi que a alma passou a ser manifesta? Mas sim, porque isso dentro da categoria dentro do conceito de tempo ou de contagem do tempo, esse tempo seria tão remoto que nós gastaríamos o tempo disponível que nós temos só para contar esse tempo remoto. Então acaba que sendo improdutivo fazer a recontagem do princípio tempo, tá? Então, fazer a verificação de quando a alma passou a ser manifesta, nesse caso seria improdutivo. Talvez alguém, uma ou outra pessoa, queira fazer essa investigação por si mesma. E aí fica à vontade, né? Porque o espaço tem para fazer a investigação. Mas, aparentemente, parece que não é relevante realmente, né? É improdutivo. Entretanto, saber como a alma passa a ser manifesta, isso sim é relevante, isso é algo que está dentro do nosso alcance e é de nosso interesse particular saber como é que nós, que fenômeno justifica que nós passemos a estar conscientes da nossa existência ou existir, né? Porque o ato de existir é um choque de realidade, né? Quando você descobre que você existe, isso já produz uma experiência mística, mágica, né? É um princípio mágico a existência. E entender isso daí é a magia da busca do próprio sentido de existir. Mas o que se fala, por exemplo, dentro das escrituras reveladas, é que nós somos emanações do absoluto, tá? Emanações de uma pessoa absoluta. Que nós, as almas, as centelhas, as ilimitadas centelhas, então quando a gente faz a remontagem de tempo de quando, nós caímos no conceito que é o conceito de, o que seria aí tempos imemoriais, né? Seriam chamados os tempos imemoriais. Mas quando a gente faz o como, aí a gente já consegue, independente de quando foi, isso é irrelevante. Para nós, o relevante é saber como. Então, as escrituras mencionam que o aspecto, né, da pessoa, que tem uma pessoa original e essas centelhas são emanações dessa pessoa original. Então a gente está partindo do princípio de uma pessoa. Cada centelha é infinitesimal, é muito pequena em termos da sua estrutura de verificação da sua origem. Ela é muito pequena, se diz infinitesimal. Então o aglomerado, a amalgamação, o conjunto das infinitas entidades viventes, as centelhas, formariam o chamado Brahman, ou a refulgência do Supremo. A luz do Supremo seria composta, então, por uma combinação ilimitada de almas que estariam, então, no estado de flutuação, né, ao redor do Senhor Supremo como parte integrante da sua composição existencial. É como, por exemplo, fumaça. A fumaça se expande a partir do fogo. Então ela está ligada ao fogo e não está ligada ao mesmo tempo. É parte integrante do fogo e ao mesmo tempo é separada do fogo. Então nós seríamos emanações de Deus, seríamos então aspectos de Deus, estaremos unidas a Deus pelo fato de estarmos formando a refulgência do corpo.
da suprema personalidade de Deus, e nós, então, seríamos entidades individuais, partes integrantes do absoluto, porém separadas do absoluto. Ou seja, é um conceito que dentro dos Vedas é apresentado como Achintya Bheda Abheda Tattva, que essa é uma verdade inconcebivelmente paradoxal, em que nós somos Deus e ao mesmo tempo não somos, porque nós somos emanações e ao mesmo tempo infinitesimais em termos de estrutura, somos pequenas. Bom, acontece que essa entidade viva, cada centelha, então, como são muitas, a gente vai se perder nessa imensidão. Vamos pegar só uma que a gente faz, né? Isso daí, a gente pega um fractalzinho só, analisa e depois a gente expande para todas, vai dar mais ou menos igual. Não vamos pegar apenas uma única centelha para verificar essa condição de existência dessa centelha. Essa centelha, ela tem a mesma característica que a característica... Deixa eu só resolver uma coisinha aqui, pessoal. Deixa eu só... Minha bateria está pedindo help. Então o que eu vou fazer? Eu vou desconectar aqui das diferentes funções para eu ter mais tempo disponível na minha gravação aqui, tá? Vamos lá. A centelha, ela é emanada do absoluto. Então por que isso acontece? Por que o absoluto emana? Supomos, por exemplo, que eu seja Deus, né? Esse princípio absoluto. O que justificaria essa emanação de almas? De todos os fenômenos possíveis, racionalmente falando, o único fenômeno que justificaria esse evento de manifestação das almas seria uma potência que superaria o próprio desejo ou a própria, o próprio controle do absoluto. Haveria uma força que, embora fizesse parte do absoluto, fosse ainda mais forte que o próprio absoluto, a ponto de controlar o próprio absoluto e se expandir a partir do absoluto, pressionando essa expansão. Deveria haver uma força vamos dizer, na física seria uma força de estresse, né? Seria algo como um estresse que gerasse essa fissura, né? Que gerasse essa explosão de almas, digamos assim. Deveria haver aí uma tensão interna que gerasse essa explosão. Essa potência que gera essa tensão, que faz com que o Senhor Supremo se expanda ilimitadamente em infinitas entidades viventes, as centelhas, essa potência chama-se Prema. E nós traduzimos Prema por amor. Então essa seria a potência de amor. Aparentemente é uma coisa meio jargão, né? Que o Deus é amor, etc. Mas quando a gente analisa em detalhes esse princípio, Deus enquanto amor, então fica bem interessante a análise em si, né? Por quê? Veja bem. Vamos supor, olha só, que eu estou aqui, né? Vamos supor que eu estou recém-casado, vamos dizer assim. Eu tenho aqui, nem preciso estar casado, estou aqui, né? Eu tenho aqui o meu espaço, eu tenho a minha vida, sabe? Eu estou feliz, né? Eu estou bem, estou feliz. E essa seria a condição original de Deus. Ele está bem, está feliz, ele é autossuficiente, ok? Ele tem a capacidade de ser feliz consigo próprio. Não há nada que o obrigue a criar outros seres ou manifestar outros seres. E também a forma como se dá o processo da existência dessas entidades vivas é um pouco dramática, né? Aí estamos nós, nesse drama da existência, tentando se livrar dos problemas, dos sofrimentos, etc. Então é dramático o processo todo, de certa forma. Se a gente colocar, por exemplo, que aqui estou eu, né, fazendo uma metáfora, na minha paz, na minha felicidade, então por que eu, por exemplo, colocaria aqui para conviver comigo, vamos dizer aí, um cachorro, né, ou um cavalo, talvez uma vaca, ou até mesmo por que eu traria uma outra pessoa para viver comigo, né? Por que eu teria filhos? Por exemplo, eu estou feliz, né? Eu já estou bem, um filho vai
tirar a minha rotina, vou ter que acordar de madrugada, vai mudar todo o meu esquema, eu não vou ter esse silêncio que eu preciso, então vai mudar muito. Eu já estou feliz, não é que eu não tenho problema, eu estou bem. Agora, o que faz uma pessoa, né, um casal, por exemplo, ter filhos, que é um exemplo que é bem fácil de entender, eu costumo usar, né? Esse casal vai investir, existe risco de saúde e tal para a mãe, esse casal vai investir 20, 30 anos numa pessoa, é um investimento basicamente que não tem garantia nenhuma de retorno, não se é exigido retorno, inclusive, se causa muita ansiedade. Então por que uma pessoa faria isso, né? Não há nenhuma justificativa racional para se fazer isso. Existe um impulso que vai além do racional, porque se a gente pensar racionalmente, ninguém tem filhos. Por questões racionais, ninguém tem filhos, né? Se você racionalizar um filho, você vai ter gastos exorbitantes com essa pessoa durante um investimento de 20 ou 30 anos, vai perder o seu tempo, você vai ter que renunciar muito da sua vida em função daquela pessoa, você praticamente se torna um servo, porque ter um filho é se tornar um servo de uma outra pessoa, servir aquela pessoa, viver em função daquela outra pessoa, é praticamente servir uma outra pessoa, então você se torna um servo, né? E um escravo, de certa forma, os pais são escravos dos seus filhos, e existe o risco, né, da mãe também de perder a vida, etc. Então, racionalmente falando, ninguém teria filhos, né, por uma questão de raciocínio lógico. Agora, não vamos ter filhos para manter, para continuar a raça humana. Sabe, nós não somos tão altruístas assim, a ponto de nos colocar em risco, gastar todo o nosso dinheiro praticamente, o nosso tempo em função da preocupação e na manutenção da raça humana. Sinceramente, não funcionaria, não seria isso. Porque a gente, sabe, nós queremos ter, assim, algum movimento na casa, isso significaria o quê? Que nós não estamos felizes, nós somos entediados. Se a gente pega essa metáfora e transfere ela para Deus, seria o equivalente de dizer que o absoluto, por tédio, teria criado então as almas. Só que a consequência dessa afirmação é muito grave, porque você, de certa forma, está admitindo que essa pessoa tem problemas psicológicos, patológicos, inclusive. Por quê? A condição em que a alma, a entidade viva, existe, ou os momentos pelos quais elas passam, que é, por exemplo, o nosso momento agora, como seres humanos, a nossa luta, a nossa angústia, os nossos medos, os sofrimentos pelos quais nós passamos, seria uma consequência do tédio dessa pessoa que, querendo, né, exercitar o seu princípio artístico e preencher o seu espaço entediante, ou o seu espaço artístico, digamos assim, de imaginação, teria criado, né, as almas, e criado o mundo material e colocado as almas aí dentro como um laboratório para preencher os espaços. Isso é mais ou menos afirmar que essa pessoa tem problemas psicológicos, de certa forma, porque o resultado consequente para a sua criação não seria nada assim agradável, até pelos tantos de sofrimentos que nós vemos por aí e os choques de crueldade que nós vemos no processo da criação em si. Então isso não responderia ao problema do mal, né? Bom, então se a gente usar apenas o raciocínio, não funciona para justificar o processo da existência das almas. Entretanto, quando nós aplicamos o princípio que é a potência do amor, então essa potência, ela tem o poder, aí a gente não vai entrar muito em detalhes para investigar que potência é essa, como essa potência do amor funciona. Dá para fazer isso também, mas vamos daqui para frente já pegar o bonde andando, como se isso já tivesse sido feito. Em algum momento a gente pode até fazer isso daí, mas olhando, por exemplo, o funcionamento dessa potência amor, por exemplo, essa potência, ela convence duas pessoas a aceitarem voluntariamente a condição de escravos de uma outra pessoa, ou de um grupo de pessoas talvez, de gastarem todo o seu tempo disponível para aquelas pessoas, correrem todos os riscos de não serem de forma alguma retribuídas por aquelas pessoas, serem inclusive depois abandonadas por aquelas pessoas, que é muito comum, né? Até você tem um ditado que os pais criam os filhos para o mundo, né? E depois eles têm que ir, né, seguir os seus destinos. Então, assim,
existe, sabe, o retorno de todo investimento feito do ponto de vista, né, prático em termos de recursos financeiros simplesmente uma doação voluntária. Então é uma caridade praticamente absoluta, a pessoa se torna uma fonte inesgotável de filantropia, de altruísmo, de caridade, dando continuamente. Então, o que faz com que essas pessoas aceitem essa condição, mesmo estando elas livres dessa condição previamente? Entende? Então, quando você coloca a potência amor, então todos esses riscos, todas essas dificuldades ficam equalizadas. Ou seja, motivado por esse sentimento de amor, as pessoas desejando essa experiência de amor, ou querendo viver essa experiência, essa potência mística do amor, as pessoas aceitam condições de adversidades para si mesmas voluntariamente, que é como, por exemplo, o ato de ter um filho, né? Por que pessoas que já tiveram filhos, não costumam pensar, você tem 2, 3 filhos, você não, tá bom, um tá bom, 2, nossa, tá bom. Por quê? Porque essa experiência de amor já foi, de certa forma, vivenciada, e a pessoa está relativamente satisfeita, e os custos operacionais da manutenção da experiência desse amor geralmente alto. Então a pessoa repensa isso daí, né? Mas quando ela está carente dessa sensação de amor, dessa experiência de amor, quando ela está ausente dessa sensação de amor, então ela se predispõe aos riscos para viver essa sensação de amor, para experimentar essa vivência de amor. E é isso daí que faz com que as pessoas tenham filhos, senão não teriam filhos de forma alguma. Porque os investimentos do ponto de vista racionais são completamente negativos, né? Gastos absolutos, você se torna um escravo, existe risco de vida, a possibilidade de não haver um retorno é muito alta, e ainda no final existe toda a chance de você ser abandonado ou abandonada. Então não há, né, garantias de retorno. Então racionalmente não haveria o porquê ter. Porém, se coloca essa potência, o amor envolvido, ou a experiência do amor, que é uma experiência mística, então as pessoas são empurradas para essas experiências, tá? Então se vê que essa experiência, que é a potência do amor, ela supera a capacidade racional, ou seja, ela justifica todas as dificuldades. Então ela vai para além do racional, ela controla o racional, domina o racional e justifica que todo esse esforço válido pela sensação emocional que o sentimento de amor produz. Então é a única força capaz de justificar esse movimento de criação que os seres humanos, né, têm em função do processo criativo em si, tá? Você vê que na natureza, por exemplo, os machos, né, copulam, deixam as suas sementes, e as fêmeas então convivem com a sua prole, né? As fêmeas, elas têm uma pressão biológica inicial, né, que é o desejo de copular, mas o ser humano, ele sabe como evitar os filhos. Os animais não, né? Eles são obrigados a viver aquilo que eles são chamados a viver em função do projeto da natureza. E nesse caso, as fêmeas, elas, como tem o instinto maternal, a configuração maternal, elas desfrutam da sua convivência com a sua prole por um período prolongado, né? Então são elas que conseguem tolerar a escassez, a falta de alimentos, os riscos. Elas dividem tudo que elas têm com a sua prole. E racionalmente falando, do ponto de vista biológico, cada animal está simplesmente tentando sobreviver. Então, o que um animal que está tentando sobreviver, o que faria que esse animal que não tem raciocínio lógico e que está simplesmente tentando sobreviver, colocar em risco a sua própria sobrevivência para alimentar um outro? Esse ser está experimentando afeição, amor. Se tirar essa potência, a mãe também abandona o filhote e o filhote morre. É mais ou menos o que acontece com o princípio masculino. O masculino consegue ir embora sem olhar para trás porque falta oxitocina, que é o hormônio que produz a sensação de amor. Então ele consegue ser egoísta ao ponto de ir embora e deixar a prole. Se a prole morrer, o problema é dela. Ele só está querendo sobreviver. Então a ausência de oxitocina, que é o hormônio que produz amor, permite que o macho vá embora.
mas a presença de oxitocina, que é o princípio de amor, é que faz a fêmea ficar com a sua prole. Então, novamente, até mesmo do ponto de vista biológico, o que a gente vê é que essa potência controla o ser. Esse vestígio que existe em nós seria, de todas as razões racionais para ver a criação ou a expansão das almas, a única potência racional conhecida entre nós que justificaria de forma racional a manifestação dessas almas. Então, o fato de a alma ser Sat, Chit, Ananda, que é a constituição existencial Deus. Sat, existência, é uma potência característica Deus, porque sem essa potência não há existência. Então, não havendo existência, não tem nada que seja necessário ser equalizado. Sat, que se refere à potência de existir, né? E a existência é um fenômeno observável, então não tem como evitar falar da existência, já que é a matéria-prima que nos impulsiona a repensar a si mesmo enquanto seres existentes, né? Então Sat se refere à existência, é uma potência de Deus. Chit se refere a uma potência relacionada com a capacidade de estar consciente de que se existe. Sat-Chit. Então você existe, ok, mas quando você está consciente de que existe, então isso é poder de autoconhecimento, ou poder em relação às coisas que existem. Porque partindo do princípio de que se está consciente de que se existe, então se pode então lidar com as outras possibilidades de existência ou com as outras coisas que existem. Então, existir, ter consciência de que se existe, Sat, Chit e Ananda, a sensação de prazer ao perceber-se que se existe, que é o que dá princípio de felicidade, de prazer, de alegria, enfim, né, o que dá a motivação para existir. Sem essa potência Ananda, não há motivação para existir, porque tudo indica que existir é um processo extenuante e dificultoso. Existem muitos obstáculos, né, para existir. Então, sem essa potência Ananda, o processo de existir se torna um grande peso, um fardo, né, um grande sofrimento. Por isso que as pessoas que lutam com a depressão ou que vivenciam a experiência da depressão sentem que a vida é um grande peso. Por quê? Essa característica, essa potência Ananda, que é o prazer, a bem-aventurança, em termos de si mesmo, da condição de existir, está inoperante ou está coberta por vários fatores que não vem ao caso delineá-los aqui, mas de alguma forma essas circunstâncias cobrem essa potência, neutralizando essa potência Ananda, impedindo que a pessoa tenha acesso a essa Ananda, fazendo com que ela simplesmente tenha duas funções. Ela fica então bipolar. Ela existe, sabe que existe. Pronto, isso é tudo. E a conclusão racional da realidade, sem a potência Ananda, que é a potência amor, é de que não vale a pena existir. Tudo indica que não vale a pena existir. Por isso que é muito comum o ceticismo e o ateísmo levar, né, ao desesperancismo. E como consequência, o suicídio seria uma conclusão racional a partir do princípio da ausência do princípio Deus, já que assim, só se justificaria a existência como sendo um processo biológico. E existir, pagar contas, ter todas as dificuldades simplesmente para cooperar com o processo biológico que pode existir sem mim, é muito funcional. Então, por isso que existem grupos organizados, grupos profissionais que organizam pessoas que querem se suicidar, justamente baseado nessa filosofia de que não é necessário cooperar com a natureza, porque a natureza já sabe se virar sozinha, e como nós somos apenas resultados de uma evolução biológica, sofrer é uma grande tolice para cooperar com uma coisa muito maior que é o universo. O universo se vire sozinho, a gente não precisa sofrer tanto para cooperar com esse universo. Então o melhor que tem é deixar de existir. Então eles se organizam em grupos coletivos e se suicidam em grupos de 20, 30, baseado nesse conceito que é, assim, do ponto de vista lógico, bastante racional, né? Isso porque quando a potência de prazer de existir está ausente. Então esse Ananda, que é o que nos faz sentir alegria, sentir prazer na existência, é uma parte integrante ou intrínseca. Até quando se, por exemplo,
né, se busca, por exemplo, esses métodos de suicídios coletivos, eu estou citando um, né, tem várias pessoas, tem vários tipos de formas de se suicidar, que é uma tentativa de eliminar o sofrimento. Essa tentativa de eliminar o sofrimento de existir o rudimento, né, são os primórdios, são os sentimentos rudimentares do desejo de ser feliz. Porque a primeira etapa de ser feliz é eliminar os sofrimentos. Então, a pessoa busca eliminar os sofrimentos e aumentar o prazer. Então, teoricamente, eliminando o sofrimento, haveria uma sensação de bem-estar, já que não haveria sentimento nenhum ou nenhuma percepção, então não haveria sofrimento. Então, eliminar o sofrimento é o objetivo a ser alcançado, como, por exemplo, ou seja, o suicídio físico, o suicídio filosófico, o suicídio de alma, a eliminação da existência, né? O nirvana, por exemplo, é uma inclinação para a eliminação da existência, que seria a eliminação dos sofrimentos, ou uma tentativa de alcançar a felicidade através da eliminação do sofrimento. Novamente a gente vê aí o princípio Ananda aparecendo, mesmo que em situação rudimentar, né? E de certa forma acidentada, mas aí está presente o princípio que é o impulso de Ananda, que é a tentativa de ser feliz. Então essas características Sati e Ananda, elas são presentes no absoluto, já que elas são presentes na entidade viva. A gente pode ver que a entidade viva possui essas três potências. Essas potências, elas vêm de algum lugar, então elas vêm da fonte. Então é natural afirmar que a fonte teria, então, na sua constituição existencial, Sati Ananda, ou seja, existência, conhecimento da própria existência, e Ananda, bem-aventurança. Tá? Inclusive, pessoas que são muito felizes são aquelas que conseguem lidar com os sofrimentos, ressignificá-los e transformá-los em Ananda. A arte de ser feliz é ressignificar as tragédias, né? Como a flor de lótus, que o lodo é onde a raiz fica. A flor é uma das flores mais belas do planeta e tem um perfume maravilhoso, mas a raiz fica no lodo. Então, assim, ressignificar os sofrimentos, as tragédias e transformar isso em combustível para a felicidade é uma habilidade da potência Chit, que é de conhecimento, que é de sabedoria. Então, quando o ser consegue fazer essa manipulação de dados, ele então consegue aí a potência de Ananda, e nesse sentido ela sente prazer em existir. Então, Satchidananda é o fator. Então, uma vez que existe Ananda na fonte absoluta, os Shastras e as escrituras sagradas dizem que, devido a essa pressão dessa combinação dessas três potências, a potência Ananda é a potência que acaba assim predominando no Supremo, né? Existir não é tão, digamos assim, especial do ponto de vista do absoluto, já que isso não é uma grande novidade. Ok? Então, não há muito o que se explorar a partir da concepção de que se existe, né? Agora, conhecer essa existência, conhecer-se a si mesmo, já é um pouco mais divertido, né? Que aí é Chit. Sentir felicidade é o que faz esse processo todo ficar agradável. Então, amar, ou sentir amor, ou sentir felicidade, ou sentir prazer em existência, controla, toma conta de todas as pessoas. Inclusive, um exemplo simples para entender isso daí é que, por exemplo, vamos supor, eu sou uma pessoa, digamos, né, que eu seja alguém taciturno, melancólico, rabugento, aborrecido com a vida. Tá, beleza. Trabalho lá com uma companhia e todo mundo me vê mais ou menos assim e tal. E, de repente, eu me apaixono por alguém, por uma menina, sei lá, por um menino, não sei, me apaixono. E aí e tal, eu começo a ter um comportamento diferente, um comportamento mais suave, um comportamento mais, sabe, colorido. Eu começo a prestar atenção nas músicas, nas cores, eu, sabe, recolho uma flor, vou lá e dou de presente para aquela menina. Então eu fico mais doce, mais suave, mais alegre, mais... tem a música do Peninha, né? Quando a poesia fez sentido em minha vida. Então, assim, quando a pessoa está apaixonada, ela então, ou está amando, ela mostra um sentido de alegria de existir diferente, né? As pessoas falam, porque fulano está apaixonado. Mas como é que você sabe? Olha como é que se comporta, tá alegre, quer falar com todo mundo, fica aí querendo dar abraço em todo mundo. Então, só pode estar amando, né? Naturalmente, a pessoa que ama, ela desenvolve um prazer maior no sentido, no gosto da existência. Inclusive, tem pessoas que quando perdem um amor,
também se matam. Tem casos, não sei, vocês já ouviram falar, tem pessoas que, né, por causa de um rompimento amoroso, eliminam a própria vida. Porque ela não consegue viver mais sem aquilo, aquela substância, né, que produz, que dá sentido à vida dela. Então o amor, ele gera essa força. Essa força nos controla. Então essa potência, que é a potência Ananda, ela controla o absoluto. E quando a pessoa sente amor, ela naturalmente quer mostrar esse amor para as outras pessoas. Eu me lembro que um amigo meu, eu convivi com ele uns 4 ou 5 anos, e nós éramos monges e celibatários, né? E ele era muito radical, muito seco, muito assim, objetivo e tal. Então ele, sabe, não conversava com mulher e não sei o que, então era muito duro e tratava mal as meninas e tal. Então ele era assim, o arquétipo do monge, né? Assim, uma vara ali e tal. E aí passou alguns anos e tal, ele não conseguiu manter aquela estrutura, né, psicológica, e finalmente ele rendeu-se, né, à delícia do amor e se apaixonou por uma menina, e ele mudou completamente. Mudou completamente. Ele queria conversar com as pessoas, recuperar o tempo perdido, fazer amizades. Ele veio assim, até ele era muito grosso comigo. Eu até assim, tinha um certo receio de me relacionar com ele, que eu tinha que ir chegar com uma blindagem, que estava sempre predisposto a, sabe? De repente ele já queria fazer amizade comigo e me deu um abraço e tal. Então ele queria mostrar que estava amando, né? Naturalmente expandir o amor, ou seja, mostrar essa felicidade. Então a pessoa que sente amor, ela naturalmente se expande, tá? Isso não é a pessoa que decide isso. Eu estou amando, ok, então qual é o próximo passo? Me expandir. Então tá, como é que eu faço isso? Abraço e falo. Nada disso. A pessoa naturalmente é controlada pela potência do amor. É como quando se toma água, né? Tá com muita sede, você toma água, não é preciso que alguém venha e diga, olha, agora a água está hidratando as suas células e você está sentindo uma satisfação, e não tem nada disso. A pessoa toma água e sente satisfação naturalmente, não precisa nenhuma explicação de como é que isso funciona. Você já entende isso daí por experiência prática. Então, da mesma forma, a pessoa que ama, que tem amor, ela naturalmente deseja se expandir, isso não está no controle dela. Foge do controle da pessoa esse sentimento de expansão de amor. A pessoa simplesmente emite amor, gosta de amar e quer amar mais. Essa é a natureza da potência do amor. Então, o que acontece? Esse absoluto supremo, ele pulsa esse Ananda constantemente. Esse pulsar do coração desse absoluto, que é essa potência Ananda, então essa potência se expande. E quando essa potência se expande, forma-se então esse perfume iluminado, que é a refulgência do absoluto, chama-se Brahman Jyoti. Então, cada centelhinha, cada impulso de Ananda que se emite, sai do corpo do absoluto. Então é parte integrante de Deus. Só que são centelhinhas pequenas. E essas centelhinhas, elas saem realmente, elas são realmente, inicialmente, como que bolinhas mesmo, bolinhas, né? Esferazinhas luminosas, para ter uma ideia aqui, né? Aproximada. São como se fossem pequenas esferazinhas, fótons, né? Que se aglomeram e formam essa estrutura que é conhecida como o Brahman Jyoti, ou, né, a refulgência do absoluto. Então, originalmente, é parte do corpo do absoluto que se expande e fica aí numa espécie de, vamos dizer assim, como se fosse um berçário infinito, um berçário abismal, né, absoluto. E esse berçário seriam, né, as ondas da contínua expansão desse estado de Ananda da existência de Deus, que não para, jamais. Porque aquele que ama se torna escravizado pelo amor. Aquele que ama, aquela pessoa que ama e quer mais, e quer continuar amando, e quer aumentar esse amor. Por exemplo, uma mãe encantada com o seu filhinho, se você pergunta para ela, mamãe, você consegue imaginar a sua vida sem o seu filhinho? Não dá. Mas ele te suga, vai explorar, vai crescer, e você é uma escrava, e você ainda assim quer, sim, quero. Mas você gosta muito. Mas por que? Eu não sei. É gostoso, eu amo. Então, basicamente, isso que explica isso daí.
o Supremo, ele não tem controle desse movimento. Ele não é que chega um momento que a minha bateria vai acabar, mas eu vou continuar aqui. Não é que chega um momento que ele toma a decisão, não vou mais, sabe, emitir as almas. Eu cansei, me entediei, sabe, de repente não é necessário tantas almas assim, já tem bastante, vou parar. Ele não tem esse domínio, esse controle, porque ele está dominado por essa potência Ananda, e essa potência produz muito prazer e faz com que a pessoa queira cada vez mais. Então esse pulso de Ananda não para, é um dínamo que se auto recria constantemente. Então quanto mais Ananda é emitida, mais a sensação de Ananda é experimentada. E isso não tem fim, isso é assim ilimitadamente. Então nós originalmente saímos como pequenas centelhas, realmente. Você pode colocar isso como metáfora, né, para ter uma ideia aproximada de como funciona. Quando você pega, por exemplo, grãozinhos e coloca no algodão molhado, esses grãos eles brotam, né? Você coloca ali feijão, milho, soja, etc. Vai brotar, trigo, né? Vai brotar. Então, originalmente, todas elas têm mais ou menos forminhas esféricas ou formas abstratas, né? Pode-se dizer. Porém, em cada uma delas tem o potencial de formar um arbusto completamente diferente um do outro, ok? Então são as formas. Então, muito embora nós sejamos, na nossa constituição original, semelhantes a centelhas, ok? Cada uma de nós, como centelhas, temos o potencial de também assumir forma. E nós possuímos uma forma original, intrínseca a nós enquanto almas. Essa forma original, ela é uma realidade intrínseca à alma. Porém, a alma, para ter acesso a essa forma original, precisa vivenciar ou precisa lidar com a sua própria existência em termos das suas potências internas, como, por exemplo, existir e tit, que é poder. Então, esse contato que nós temos conosco mesmo, em termos da nossa capacidade de ter poder, gera um efeito colateral. Porque como nós somos partes integrantes do Absoluto e o Absoluto é poder, e ele controla todas as outras funções e existências individuais, que somos nós, nosso impulso existencial semelhante a Deus, nós também queremos controlar, nós também queremos utilizar esse poder. E na hora em que nós passamos a lidar com a nossa própria potência, que é a capacidade de ter conhecimento e ter poder, como nós somos pequeninas, nós não conseguimos realizar essa operação sem gerar efeitos colaterais para outras. Porque como nós somos pequeninas, no nosso processo de despertar, nós somos originalmente egocêntricas, como crianças. E nós temos a tendência de concentrar em nós esse poder e causar sofrimento a outros. E não é uma, são várias pensando da mesma forma. Então as almas, elas criam uma disputa de poder original inicialmente. Isso passa com o tempo. Mas na primeira etapa ocorre uma disputa de poder. E para que essa experiência, esse laboratório de se autoconhecer em termos de poder e superar esse desejo de explorar o poder sabe, conhecer ou experimentar Ananda e absorver-se no estado de Ananda e desejar existir em estado de Ananda em detrimento do poder, que será superado naturalmente com o tempo, é então criado uma simulação de realidade que nós chamamos mundo material. Nossa nomenclatura, mundo material. Na nomenclatura védica, isso é chamado de mundos fenomenais ou jagats, que também é conhecido como Maya, ou a simulação, ou a ilusão. As almas permanecem em estado latente, em estado de sonambulismo, digamos assim, de hipnose, na refulgência do absoluto, e nesse estado de hipnose elas sonham continuamente que estão presas a esse mundo material, que na verdade não tem uma existência real, ele é uma simulação. E aí elas vão trocando de corpos constantemente para realizar o seu desejo de poder. Ah, eu sou o rei. Não, eu sou mais rei que você. Ah, mas então vamos ver quem é mais rei e tal. Aí vai. Então, uma hora elas conseguem, sabe, ser um leão e tal. Em algum momento, todas as almas conseguem estar no topo do poder para realizar plenamente essa função de eu tenho o poder. E isso dá trabalho, é cansativo, é desgastante, não dá felicidade, só dá aquela sensação estressante de ter poder. A alma se cansa disso.
e acaba migrando para o amor, que é onde ela realmente se estabiliza, ela se equaliza e ela fica, sabe, num astral melhor, mais pacífico, mais cooperativo, mais de amor mesmo, e ela gosta disso daí, vai ficando cada vez mais absorta no estado de Ananda, e quando ela está bem madura, bem realizada em termos de Ananda, ela então desperta no absoluto, volta ao lar, volta ao Supremo, do local de onde ela nunca saiu, na verdade, né? Assim como quando você adormece, você não sai da sua cama, você sonha que está na Torre Eiffel, você sonha que está nos Emirados Árabes e tal. Quando você acorda, você está na sua cama, né? Na cidade onde você está dormindo aí. Então a alma também, quando ela desperta, ela percebe a si mesma no Supremo. Ela nunca saiu do absoluto, do Supremo. Na verdade, o mundo material não é real. Ele é uma simulação funcional. E as almas imaginam estar aí. Tanto é que os nossos corpos se dissolvem, né? É uma média de 70, né? 80, 100 anos. Eles aparecem. E isso demonstra claramente que isso se trata de uma ilusão, de simulação. E nós trocamos de corpos, né? Uma hora nós vivenciamos a experiência, né, de ser um pássaro, sabe, uma árvore, um ser humano, homem, feminino, às vezes misturado, às vezes em conflito com essas naturezas. E aí vai trocando, né, as diferentes funções para que a alma defina qual é a natureza que ela gosta mais, que ela melhor quer ser. E aí ela vai girando nessa roda do samsara, hora em cima, hora embaixo, hora em cima, hora embaixo, até ela aprender, quando ela estiver em cima, com o poder nas mãos, utilizar esse poder para o benefício de proteger os mais frágeis. Isso chama-se compaixão. Quando a alma chega no nível da maturidade em que ela, mesmo tendo poder, utiliza isso para o bem-estar dos demais, então ela está madura e pronta para despertar no Supremo. Isso chama-se compaixão. Basicamente, é o fenômeno chamado mundo material, tem uma função didática, terapêutica, de treinar as almas para que elas superem o desejo de poder, que não é culpa delas, inclusive, né? Faz parte integrante do Supremo. Isso é uma questão de, sabe, genética. Nós somos parte de Deus, Deus é o controlador, nós queremos controlar, só que nós, sabe, cometemos erros em função disso daí. As leis do karma é um calibrador que reprime, assim, a utilização bárbara do poder de forma violenta, e isso em diferentes níveis. Então nós vamos aprendendo a lidar com as potências e vamos ficando cada vez mais apaziguadas, pacificadas, não violentas, ahimsa, e em algum momento nós então começamos, num estado puro de existência, a conjecturar o sentir, né, a experiência de amor a Deus, amor à existência, e nesse momento é como se uma fruta tivesse madura. O jardineiro então vem e recolhe uma flor perfumada, as abelhas vêm então saborear o néctar dessa flor, tá? Basicamente essa é a epopeia que justifica, aí o motivo que justificaria, né, a propagação das almas. Inclusive não há como parar isso daí, tá? Isso vai continuar ilimitadamente, as almas sempre vão continuar sendo emanadas do corpo, da existência do absoluto. Isso não é um problema para ele também, não é desgastante, não é estressante, isso acontece naturalmente. Mesmo que, por exemplo, nós andamos e nós emitimos nosso perfume, né, naturalmente, e isso não é algo que, né, nos desgaste, ou a gente anda e a nossa personalidade, sabe, é emitida ao nosso redor. Isso não é algo que a gente tem que ficar pensando sobre isso, né, continuamente. Muito pelo contrário, a gente simplesmente vive. Então, a existência do Absoluto, o Senhor Vishnu, ele também está existindo, está vivendo, está curtindo a existência da vida dele, e ao mesmo tempo essa expansão de Ananda continuamente se manifesta a partir da sua existência, sem que ele necessariamente deseje interromper isso, ou sem que ele tenha um trabalho para fazer isso. Isso acontece naturalmente, como um dínamo. Isso faz parte da constituição existencial Deus, e essa é a explicação, né, dentro do Siddhanta védico para a justificativa da existência das almas, que não são criadas por Deus. Na verdade, a alma é um princípio dentro dos Vedas, não há o conceito de que Deus criou as almas. As almas são chamadas Nityasiddhas, ou Nityabadas, ou Nitya significa eternas. Então as almas são eternas, assim como assim como Deus é um princípio eterno, e como nós somos partes integrantes de Deus, nós somos princípios eternos. Nós não fomos criados para ser eternos, nós somos eternas, nós existimos eternamente como partes integrantes de Deus. Só que
em algum momento, nós passamos a ter consciência da nossa existência, né? Assim como, por exemplo, no corpo de um homem, por exemplo, um casal, ele já tem filhos, né? Assim, no corpo dele. Quando tem uma relação sexual, esse filho sai, o filho está ali na forma de uma potência inerte. Esse filho não está consciente da própria existência. Está lá adormecidinho, né? Quando tem um relacionamento sexual, esse filho vai para o ventre da mãe, vai para o hospital, volta para o pai. Quando volta para o pai, esse filho volta consciente, né, pelo menos a princípio ali, quando cresce, fica sabendo que existe. Então, antes ele já existia, fazia parte do corpo, né, do pai. Só que, uma vez que sai do pai, quando retorna para o pai, volta sabendo que existe o pai, sabendo que existe ele, sabendo que existe mãe e tal, etc. Então, aí, né, tem a variedade da existência. Semelhantemente, nós já existíamos eternamente em estado inerte, como potência, como partes integrantes do corpo do absoluto Senhor. Mas, devido a essa pressão existencial ananda, essa emanação contínua, nós somos emanadas. E essa emanação nos permite assim, ter consciência individual da nossa própria existência. E uma vez que nós nos tornamos conscientes da nossa existência, também tornamos-nos conscientes da existência do Supremo. E isso tem implicações filosóficas e teológicas que justificam o desejo de despertar no Supremo. Tá? Muito bem, pessoal, eu vou parar aqui. Eu até consegui, né, o suficiente, né, de bateria, eu continua gravando ali. Acho que alguém comentou alguma coisa, não sei se foi pergunta, eu vou dar uma olhada aqui, tá, para ver. Verdade, né, ok, tal, amar, reaviva a gente. Muito bem, não há perguntas. Se alguém quiser aproveitar para fazer algum comentário, alguma pergunta, senão a gente conclui aqui, tá? Ok? Muito bem, então eu fiz esse resumo geral, né? De forma detalhada, fiz essa explicação também já de forma detalhada na série Cosmologia Védica, a Origem do Mal, no nosso canal Caminho dos Devas. Mas após ouvirem, se em algum momento, né, você se interessar em reouvir essa gravação, vai ficar disponível no canal Buscadores do Infinito. E surgindo aí questões, perguntas, talvez objeções em relação às afirmações que foram feitas aqui, vou estar disponível, né, para a gente bater papo, tá bom? Do contrário, fica aí, né, a informação e pode ser em algum momento útil, né, na sua autorrealização, tá bom? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, take us home, Benji. Krishna, Krishna.